Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live de perguntas e respostas do Centro Espírita Fabiano de Cristo. E essa noite com o Rogério, que vai responder com a gente as perguntas. Boa noite, Rogério. Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem também, graças a Deus. Quer fazer uma precezinha de início para a gente começar? Sim, podemos. Pode fazer, então. Tá bom. Vamos todos elevar o pensamento a Jesus, agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade dessa noite, onde todos nós nos encontramos aqui reunidos, para aprender um pouco mais, para comentar sobre os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos ajuda na nossa caminhada. Agradecemos a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos envolve nessa noite. Rogamos a Jesus o auxílio e o envolvimento necessário para que todos nós retiremos desse nosso encontro dessa noite todo o proveito possível para nos tornarmos pessoas melhores, mais dignas, através da prática dos esclarecimentos que Jesus deixou para nós. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, então, gente, hoje, Rogério, podemos começar com uma pergunta que faz referência a um assunto que foi muito polêmico na semana passada, sobre a questão do aborto, né? Teve um aborto de uma criança de 10 anos, o pessoal falou muito, e em relação a isso, então, chegaram duas perguntas, assim, que faz referência a isso, não exatamente a isso. Considerando que o juiz ele tem que estar preso ao que diz a lei. Ele, ainda que ele tenha suas convicções pessoais, se algo está previsto em lei, ele tem que obedecer. Considerando isso, ainda que sua opinião seja divergente, como ficaria a sua responsabilidade no plano espiritual? A responsabilidade do juiz? Do juiz. No caso, assim, porque foi feito um aborto com autorização judicial. O juiz autorizou, porque a nossa legislação prevê que essa possibilidade em caso de estupro. Então, o juiz ele tem, por questão legal, né, de obedecer normas, e ele não pode falar, não, mas eu não acho que isso está certo, eu não autorizo, porque ele também responderia às sanções. Então, ele está preso a essa questão. É uma coisa também parecida com o soldado que vai para a guerra, que nos lugares onde é obrigado, é obrigatório, então, ele vai e acaba matando na guerra. Como fica a responsabilidade dessa pessoa que agiu, talvez, assim, em descompasso com o que a espiritualidade entende certo, mas no exercício da sua profissão? É. Um juiz, ele trabalha, as suas decisões são endossadas e apoiadas num código, um código civil que legisla ou regula os direitos e deveres daquela sociedade. Então, o juiz ele não pode arbitrar a sua opinião pessoal diante das decisões que ele vai tomar. Ele tem que obedecer o código de ética, o código moral e o código civil. Então, ainda que ele não concorde com a decisão, mas ele está ali para decidir conforme o que a lei manda, né? A lei dos homens. Bom, como que fica a situação de um juiz que autorizou o aborto da criança? Bom, em todos os atos da nossa vida, absolutamente todos os atos, Deus julga pela intenção de cada um. E esse comentário seu que você falou sobre o soldado que vai para a guerra para matar, ele é punível, né? Sujeito a penalidades. O seu ato de matar depende. Depende da intenção com que ele matou. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina isso.
Ele matou o indivíduo com a intenção de tirar a vida simplesmente do outro? Ou a intenção naquele ato era preservar a sua própria vida? Então, Deus, quando for julgar essa situação, ele vai analisar todos os aspectos. E mais ainda, o íntimo da pessoa que praticou aquele ato. Porque Deus sabe, tem noção de exatamente do que as nossas intenções. Por que a gente age dessa ou daquela maneira? Qual é o sentido, o objetivo final que nos leva a praticar isso ou aquilo? O juiz, a mesma coisa. O juiz, ele está preso a códigos, Código Civil, Código Penal. Então, ele tem que arbitrar e decidir conforme o que está escrito na lei. Mas, mesmo assim, acima do Código Penal, Código Civil, existe um código soberano, que é o Código Divino. O código da nossa consciência. Então, a gente para o juiz é uma situação muito difícil, porque ele pode ter noção clara que é errado esse ato, essa prática, quando ele decide. Mas ele sabe também que a lei permite e ele tem que determinar conforme a lei. Mas ele poderia, se o quisesse, arbitrar e negar o aborto. Porque pode ser que ele tivesse convicção e consciência de que o aborto é um crime, em qualquer que seja a circunstância. É um crime. A não ser o aborto espontâneo. Esse não tem alguém que o praticou, né? Então, a situação dessas pessoas que estão lá nessa posição é muito grave, por conta das atitudes que eles têm que tomar, por conta da posição do cargo em que eles assumiram, né? Então, ele assume as responsabilidades. Isso aí também ficou assim, embora, porque assim, quando você fala assim, ele poderia negar, né? Assim, poder ele não poderia, porque no caso se ele dá uma decisão contrária à legislação, ele vai ter essa decisão reformada. E caso ele tenha muitas decisões reformadas, isso na carreira dele pode ter problemas futuros. Então, assim, é uma questão bastante complicada. Mas que leva também, eu fico pensando na questão da legítima defesa, que é mais ou menos assim. Eu já ouvi pessoas espíritas, assim, dizendo que até mesmo a legítima defesa, onde você mata para proteger você mesmo ou outra pessoa, também seria errado. Como que você vê isso? Outra questão complexa, né? Porque nós, Mônica, no atual momento da nossa existência, nós não estamos preparados para isso. Porque nós não compreendemos a lei de amor. A lei do amor que Jesus ensinou, nós não entendemos ela. Na sua essência, não. Na sua essência, nós não compreendemos essa lei de amor ainda. Então, veja bem, Jesus esteve aqui entre nós e ele sim exercitava a lei do amor com autoridade, né? Com autenticidade. Agora, quando o indivíduo bateu a sua face direita, o que ele ensinava? Dê a face esquerda. Né? Se um ladrão veio que roubar a sua túnica, dê também a capa, deixa eu levar tudo. Quem de nós faz isso aqui? Então, porque a gente não entende, nós não temos ainda capacidade para entender esse tipo de coisa. Então, esse tipo de questão que foi colocada aqui, nessa dúvida do nosso companheiro, nosso colega, está preso a essas coisas, né? A gente consegue avaliar conforme a lei de amor, o ensinamento maior que Jesus nos ensinou, e que é aquilo para o qual nós dirigimos a nossa vida, no intuito de aprender e de começar a exercitar isso na nossa vida diária, prática. Mas isso é uma escada muito longa que nós vamos subindo essa escada degrau a degrau, conforme a capacidade, a força de vontade, o entendimento de cada um. Mas o certo e o exemplo que Jesus deixou é esse, né? É abominável todo mal. Eu falei esses dias agora sobre o escândalo, a necessidade do escândalo, né? Então, tudo isso envolve escândalos.
Quando Jesus falava do escândalo, ele dizia: o mal é necessário nesse mundo ainda. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o mal venha, ou por quem o escândalo vem. Então, quando eu disse anteriormente que o juiz, se ele quisesse decidir favoravelmente aquele embrião que está sendo formado, ao bebê, ele podia, ainda que a lei dissesse que não, mas ele podia, se ele quisesse, ele podia dizer: ó, não vai ter aborto. É claro que isso tem consequências para a vida profissional dele, né? Para a integridade dele como juiz e tudo mais. Então, é uma coisa que ele não vai querer isso para a profissão e para a carreira dele. Mas se lá no íntimo ele quisesse, ele podia fazer isso aí. Só que não quer, porque ele está numa posição, porque ele está envolvido em um sem número de coisas, a vaidade, a posição social, um sem número de coisas, né? Que ele, no momento, não vai querer isso. Então, A Vanessa fez uma pergunta aqui, assim, já falaram que teríamos que deixar o outro nos matar. É correto pensar assim? Acho que ela está fazendo referência àquela questão da legítima defesa, né? não, eu acho o seguinte, sim, mas veja bem, você cruzar os braços e ficar parado esperando o outro nos matar, está errado. Porque existe a lei de preservação, que nos faz preservar a nossa integridade. Isso é uma lei divina. Né? Então, se você cruzar os braços e simplesmente deixar o outro tirar a nossa vida, é diferente de você cruzar os braços e deixar que o indivíduo roube a nossa capa, roube o nosso carro, roube alguma coisa. Coisas que depois você pode continuar trabalhando e conseguir de novo, conquistar de novo. Tirar a própria vida é algo mais grave. Então, o que você pode fazer para evitar que o indivíduo tire a sua vida? Você pode, primeiro, correr. Não pode? Corra de vida. Segundo, você pode enfrentar a pessoa sem agredir a pessoa. Você não precisa matar o outro para se defender. Quer dizer, tem uma série de coisas que você pode fazer, mas que você não seja que você não seja o elemento que está praticando o escândalo. Porque o escândalo, o mal praticado tem consequências, né? E se você simplesmente cruzar os braços e deixar que o outro tire sua vida, isso é um tipo de suicídio. Uhum. É um tipo Pensei nisso na hora, pensei também. que também é uma afronta à lei divina. Né? A mesma pergunta, a mesma pessoa que fez a pergunta do juiz, perguntou também, assim, na sequência que pela resposta que você deu, vai ser a mesma. E os advogados que defendem os criminosos. Porque é outra coisa, né? Que na legislação brasileira também, todo mundo tem direito de defesa. É obrigatória essa defesa, na verdade. Se ele não tiver um advogado constituído, o Estado tem que arrumar um para ele. Aí, no Exato. caso, esse advogado que notadamente sabe que vai defender um criminoso, ele qual seria a posição? Não, não vou, não. O que você tem a dizer? Eu acho que a resposta é a mesma. Né? As pessoas que, por livre iniciativa, por opção pessoal, escolhem essas posições na vida, eles estão sujeitos às consequências de tudo isso. Um advogado que resolve defender um assassino ou um bandido, que claramente é um contraventor, um mau elemento, ele assume, diante da lei da sua consciência, a responsabilidade por estar agindo assim. Ou seja, na verdade, uma opção que ele faz e que ele vai assumir as consequências depois. Né? Você vê, inclusive, Mônica, que as pessoas, você começa a analisar, sem querer julgar o íntimo, a posição de cada um, mas você começa a analisar assim, o proceder ou o jeito de ser de algumas pessoas. Estas pessoas maquiavélicas, as pessoas gananciosas, as pessoas inclinadas para o que é errado e para o mal feito, elas estão sempre, assim, na maioria das vezes, salvo algumas boas exceções, estão sempre envolvidas com essas posições, né?
essas posições sociais, um juiz que quer favorecer a si mesmo ou favorecer a comunidade dele, que quer se dar bem na vida, aproveitando a posição em que ele se encontra para resolver a sua vida e dos seus familiares, né? E esquece. A pessoa fecha os próprios olhos e deixa de perceber que a vida nossa é muito clara. Está estampado para todos os lados que nós sempre recebemos de volta as consequências daquilo que a gente faz. Então as pessoas deixam de observar isso e deixam de perceber que o maior prejudicado é ele. Pode passar um período da vida dele no bem-estar, numa posição social assim, muito boa, favorecido pelo cargo que ele ocupa, pelo dinheiro que ele ganha e tudo mais, mas isso é tão rápido, não é? É temporário, enquanto que nessa vida mesmo, ou nesse momento mesmo, a sua consciência, a sua mente está fervilhando de culpa e de preocupação pelo mal proceder do seu próprio mal proceder. Então, isso é muito grave, né? Então, a posição desse advogado que resolve defender o bandido, ele assume as consequências disso, né? Tá certo. É claro que se a gente poderia pensar também que às vezes uma pessoa tem o direito de ser defendida, né? Porque ela pode estar sendo acusada injustamente, pode estar sendo acusada além do que ela fez. Então, tem essas minúcias, né? Não, e isso é grave também, e é justo que todos nós tenhamos o direito à defesa. Porque, como você disse, a gente pode estar, apesar de todas as provas, se voltarem contra um indivíduo, ele ainda pode ser inocente. Isso acontece, não acontece? Muito, Ou então está sendo imputado a ele uma pena é, além do que ele merece realmente. E acontece muito em países, assim, quanto menos desenvolvido é o país, onde mais corrupção tem o país, mais acontece esse tipo de É coisa, né? lógico, eu não falei que as pessoas que com de má índole se inclinam mais facilmente para isso, não é? Agora, no meio jurídico, no meio do direito, existem, graças a Deus, pessoas boas, pessoas Sim, idôneas, pessoas corretas. Então, na hora de você acionar um advogado ou alguém para te defender, você pode escolher, né? Aquele maquiavélico, aquele inclinado ao que é errado, ou a pessoa idônea, a pessoa correta, autêntica, que exerce a profissão com autoridade, com zelo, com moral, né? Sempre tem isso em todo lado, né? Todo lado tem. A gente tem que é. saber escolher. Aí, aqui tem a pergunta sobre o umbral. É Sobre uma pessoa que... Hã? uma pergunta. Sobre o umbral. A pessoa, ela é espírita há pouco tempo e tem dificuldade para entender a questão do umbral sobre a questão da localização. Se é um local igual uma colônia, a colônia Nosso Lar, que a pessoa morre e vai para a colônia Nosso Lar, que fica não sei onde, se o umbral seria uma região dessa forma. Ou se é só simplesmente o estado da mente que a pessoa fica e que chama de umbral. Essa foi a pergunta que ela... Pois é. É uma e outra coisa. O umbral é tudo isso. O espírita tem que tomar cuidado para não transformar o umbral no inferno católico. Que a gente teima em dizer que não existe o inferno e não existe o demônio, o satanás, o coisa ruim, não existe. Como é configurado na igreja, ele não existe. Então nós temos que ter cuidado para não transformar o umbral espírita, essencialmente espírita, em inferno, né? O umbral é entendido como ele pode assim ser definido como uma região ou um estado em que se encontra o espírito que está preso e agrupado uns aos outros pela afinidade e pela sintonia.
sofrendo as consequências desajustadas das suas escolhas infelizes, das suas escolhas mal feitas, né? Que, pela própria lei de ressonância, retornam diretamente para o indivíduo. Então, o indivíduo que erra, o indivíduo que pratica o mal contra o semelhante e vai de contra a lei de amor que Jesus tanto ensinou, isso gera consequência, que perturba a pessoa. A pessoa perturbada, desencarnada, perturbada, ela se encontra nesse estado de perturbação tal que ela se encontra no umbral. E por afinidade, por sintonia, todas as pessoas que se encontram perturbadas dessa forma se agrupam, formando regiões, né, presas ao globo, em volta do globo, no mundo espiritual, mas presas em volta do globo, formando assim a região do umbral. Então, o umbral, na essência, é difícil de explicar o que é. Ele não é um lugar geometricamente, geograficamente estabelecido. É aqui, é acolá. Não é assim. O umbral pode estar em qualquer lugar, porque o umbral é formado por mentes perturbadas pelas próprias consequências dos seus atos delituosos. E essas várias mentes se agrupam, se unem por afinidade, formando castas ou grupos, né? E que pode estar aqui, ou ali, ou acolá, ou fora da Terra, ou em volta da Terra. Tem aí o umbral médio, profundo, inferior, né? Que outros estudiosos descrevem aí. Mas o umbral é assim, diz no livro Paulo e Estevão, um livro maravilhoso, que conta a vida de Paulo de Tarso. E no final do livro, Paulo desencarna. Um homem que era perseguidor dos cristãos, e que era um homem justo, vamos dizer, de passagem, um homem justo, porque ele agia conforme a lei que ele tinha aprendido e assimilado dos seus pais, a lei judaica. Então ele praticava a lei de Deus. No entendimento dele era o certo. Perseguia os cristãos, que no entendimento da época eram os bandidos, que vinham destruir a lei antiga. Embora Jesus já dissera que não, que Jesus não veio destruir a lei, veio fazer cumprir a lei. Agora, Paulo passou o resto, depois que converteu-se, quando Jesus apareceu para ele a caminho de Damasco, converteu-se ao cristianismo e passou o resto da existência para trabalhar, para auxiliar, para praticar o verdadeiro cristianismo. Amando, auxiliando, ensinando, viajando, fundando as igrejas, e quando falo igreja não é a construção física, porque eles podiam se reunir em cavernas ou debaixo de árvores para pregar o evangelho de Jesus e espalhar a essência do ensinamento de Jesus, que é o amor. Esse foi a essência e o trabalho do restante da vida toda de Paulo. No final do livro, Paulo esteve, ele em Roma, resolveu ir para Roma, que foi o único lugar que não havia pregado o evangelho ainda. Chegando em Roma, ele tem lá o transcorrer da história, narrado por ele mesmo, por Emmanuel, aliás, e depois ele foi morto, decapitado. Quando ensinam os espíritos no livro, num dos livros de Kardec, O Céu e o Inferno. Lá tem uma parte que chama O Passamento, que é o desencarne, né? Aquele instante em que nós estamos passando da vida material, voltando para o mundo espiritual. Então, diz Kardec no Céu e o Inferno, que todos nós, ao desencarnarmos, nós passamos por um período de perturbação, um torpor, que para uns duram minutos, segundos, para outros duram anos ou até centenas de anos. André Luiz, que escreveu aquele compêndio todo de livros, ensinando sobre isso, passou lá 8 anos perturbado no umbral, por causa da mente atormentada, pelo suicídio, pelas perturbações que ele alimentava, ficou transtornado nessa região, junto com um monte de outros espíritos também perturbados e transtornados, mas ele passou esse período todo lá, de 8 anos,
no umbral em perturbação. Paulo foi decapitado em Roma. Quando ele viu de um lado Jesus, do outro lado Estevão, o seu amigo que ele levou à morte. Então, uma pessoa que viveu para o bem, para o amor, para disseminar a mensagem cristã, o que ele podia esperar quando desencarnasse? O umbral, o sofrimento, a mente atordoada, a mente transtornada pelos atos da vida? Ora, os atos da vida dele foram atos edificantes. Ele colaborou essencialmente, profundamente com Jesus na divulgação e na formação das igrejas e da moral de muitos seguidores da época. Né? Então, o umbral que Paulo experimentou foi um torpor, uma tonteira. Não é? Enquanto que muitos outros... Hã? Enquanto que muitos outros... E muitas outras pessoas, assim como nós, vamos nos preparando aí, porque a gente vai passar mais tempo no umbral, em perturbação, por conta dos nossos pensamentos desencontrados, da inveja que acumulamos, da ira, do ódio, da mágoa, dos rancores que guardamos dentro de nós. Tudo isso fere a nossa consciência, porque fere as leis de Deus. Então, isso nós vamos alimentando no dia a dia, e depois como é que a gente se vê livre disso? A gente desencarna e tem a real noção de que a gente perdeu tempo na vida. E enquanto esteve encarnado, a gente perdeu tempo. Então, isso nos perturba. Aí, a gente entra nesse estado do umbral e vamos ser acolhidos por todos os espíritos que estão envolvidos com nós. Então, por isso, Mônica, não estou aqui querendo criar um clima tenebroso para ninguém, não. Mas vamos nos preparando, porque ainda é momento, ainda dá tempo de cada um se transformar e começar a ser uma pessoa melhor. E começar a consertar e modificar tudo que fez de errado para começar a fazer coisas boas, né? Eu já estou esforçando para isso. Nós temos mais uma pergunta sobre o umbral da mesma pessoa, mas temos também duas perguntas que fizeram aqui. Eu acho que eu vou perguntar ela primeiro, porque depois alguém pergunta em cima. No livro Consciência Emergente, fala sobre os presídios espirituais que são conduzidos por espíritos da seara do Cristo. Você está conseguindo ver também? Sendo Não, vê assim, não. isso não. Hã? Sendo Eu estou assim, entendendo. isso não seria uma contrariedade do livre-arbítrio? Foi da. Uai, da Aline. Um complemento. Esses espíritos que estão aprisionados poderiam sair da prisão. Tem um complemento? Repete aí para mim. Esses espíritos que estão aprisionados poderiam sair da prisão quando quisessem? Esses espíritos que estão aprisionados poderiam sair da prisão quando quisessem? Você conseguiu ver? Não, mas eu entendi. Ah. Eu vou dar um exemplo e a pessoa vai entender. Olha só. Muita gente tem dúvida e fala assim: Hitler foi o terrível espírito que passou pela Terra, matou milhões de pessoas, destruiu lares, destroçou muitas famílias, não é? É um espírito que guarda em si milhões de mentes perturbadas querendo vingança pelo que sofreram segundo suas ordens. Então, nós temos notícias dadas pelos espíritos que Hitler encontra-se aprisionado num hospital, num planeta prisão. E aí a pessoa pode questionar: uai, então tem planeta prisão onde prende os espíritos bandidos, aqueles que causam tantas desordens no mundo? Sim, tem planetas prisão. E Deus criou esses planetas prisão para poder, não para poder
imputar penalidade para esses espíritos. Não só por isso. Mas, imaginemos nós todos, Hitler aprisionado num planeta prisão. Vai ficar lá muitos anos, até recompor a si mesmo da sua consciência perturbada. Mas o motivo principal de ele estar aprisionado não é penalizá-lo. O motivo principal que Deus permite isso é para que ele seja protegido de milhões de mentes que querem vingança. Então, a gente não entende os desígnios de Deus porque, à primeira vista, o nosso primeiro pensamento é de vingança. Vamos pôr ele lá mesmo porque ele tem que pagar pelo que fez. Não. A intenção de Deus não é essa. A intenção de Deus é proteger aquela alma pelas investidas e pelas vibrações destrutivas de todas aquelas pessoas que foram vítimas dele. Então, existem os planetas prisões, existem as penitenciárias no umbral, para aprisionar seres animalescos que ainda estão rondando aqui pelas imediações do planeta Terra. Existem, mas o objetivo não é prejudicar esses espíritos ou penalizar os espíritos. Não, é educar, dar oportunidade para que ele fique ali pensando e repensando sobre seus atos, para que aos poucos venham se equilibrando para voltar a reencarnar. Voltar a reencarnar para começar a consertar tudo aquilo que ele destruiu. Foi claro? Foi claro. Então, eu vou perguntar aqui a outra do umbral, que é a mesma pessoa que fez. Ela também já está um pouco respondido. O que é que determina a ida para o umbral, que você já explicou? Seriam os atos praticados por ela ou seria a própria consciência dela? E aqui, por que algumas pessoas vão direto para uma colônia de tratamento e não, pelo menos assim, nos livros, né, mostram as pessoas indo direto para a colônia e não passando pelo umbral. E também não sei se o livro não mostrou, né, a passagem. Isso acontece também, sabe? Mas tudo está relacionado com a mente. Tudo está relacionado com a mente da pessoa. O quanto essa mente é culpada, o quanto essa mente, a consciência foi lesada. Tudo está relacionado com isso. Então, às vezes, a pessoa errou muito na vida. Praticou alguns atos criminosos, mas, ao mesmo tempo, ele também foi uma pessoa boa na essência. Né? Por exemplo, uma pessoa que cuida bem de uma família. Cuida bem da esposa, dos parentes, dos filhos, procura educar, ama essa família, mas, ao mesmo tempo, lá na atividade profissional, ele engana, ele maltrata as pessoas, ou ele desvia recursos que pode prejudicar outro nível da sociedade, outras pessoas. Então, por um lado, ele pratica atos muito, muito ruins, que fogem ao ensinamento cristão, de moral, né, e de ética. Mas, por outro lado, também, ele guarda na intimidade aquele afeto, aquele amor por outras pessoas. Então, isso na nossa vida prática, nós somos assim, nós temos as máscaras sociais. Num grupo social, nós temos uma máscara e nós agimos de um jeito, no outro grupo, nós temos outras e agimos de outro jeito, conforme o que aquele grupo espera de cada um de nós. Nós somos assim. Nós não somos essencialmente autênticos, como Jesus era autêntico. E nessa vida, e nesse uso de máscaras sociais, nós agimos certo e muitas vezes errado. Eu vi naquele filme A Vida Continua, sabe qual que é o livro? Aquele livro? Sim. Eu falei agora e me lembrei que nele o personagem principal do livro, ele foi direto para a colônia também e ele acreditava que tinha matado o amigo dele, que queria ficar com a esposa dele. E, na verdade, quem matou foi uma outra pessoa. Mas ele achava que tinha sido ele.
De qualquer forma, isso não seria algo mais grave, assim? Apesar dele ser uma boa pessoa, para ele não passar pelo umbral? E Não, mas quando eu eu não te eu falei que o pensei, que manda, o que determina o nosso estado é a nossa consciência, a nossa mente. Na essência, ele tinha certeza que era ele que tinha matado o colega. Então aquilo então ele caiu com. deveria ter ido para o umbral, ué. Se é a consciência dele, ele deveria estar no umbral, e não na colônia. É, mas na verdade ele não foi. Então ele teve atenuantes e teve pessoas que ajudou ele. Né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa é delinquente, um filho é muito delinquente, mas uma mãe desencarnada tem altos valores diante da espiritualidade que pode pegar esses valores que ela possui e pedir pelo filho. Na maioria das vezes, ela é ajudada. O indivíduo não está livre da expiação que ele vai ter que passar pelos erros cometidos. Porque o umbral serve como expiação. O indivíduo já vai para o umbral e ali ele já começa a sofrer as consequências dos seus atos e já começa a expurgar de si mesmo esse mal que ele guarda dentro dele. Depois, na reencarnação, provando, né, na Terra, preso a um corpo, ele vai ter mais oportunidade de crescer, de se melhorar, de evoluir. Mas e a expiação já começa no mundo espiritual, já quando o indivíduo passa pelo umbral. Então, tem certas pessoas, as mães que têm os corações muito elevado, muito doce, às vezes possuem recursos e pedem a espiritualidade maior pelo filho. E muitas vezes são assistidos, e os filhos são socorridos e retirados de uma região de sofrimento atroz e levados para a colônia para se restabelecer, para voltar mais rápido e consertar os erros. Então, isso não exime a pessoa, não elimina os erros, as consequências dos seus atos. Ele, inexoravelmente, tem que passar pelas provações e pelas expiações para ele para que esse sofrimento gerado pelos seus atos sirva de fator evolutivo para ele mesmo. Sirva de experiência para que ele possa aprender com isso e se melhorar e se tornar uma pessoa melhor cada dia. Aí, então eu vou fazer a pergunta aqui, que você falou que aproveita para espiar já no umbral. Aqui também me perguntaram assim, se os espíritos errantes, se eles se instruem, se eles tomam conhecimento do seu passado e se eles podem progredir na erraticidade. Sim, claro. Não, espíritos errantes não são espíritos que erram, né? Tem muita gente que... Eu vi um amigo entrando aqui, que ele é católico, então a gente tem que explicar direitinho para entender direito. Espírito errante não é espírito que erra. Espírito errante são aqueles espíritos que estão no mundo espiritual aguardando o momento de reencarnar. Então, enquanto estão no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar, eles podem evoluir. Porque nós evoluímos em duas esferas. Evoluímos moralmente, evoluímos espiritualmente. Aliás, intelectualmente. Moralmente, intelectualmente. Espiritualmente e em conhecimento. No mundo espiritual, essencialmente, nós evoluímos em conhecimento. Nós aprendemos as coisas, mas já temos oportunidade de evoluirmos moralmente, por conta das oportunidades que nós temos de exercitar o conhecimento aprendido, adquirido. Então, a gente pode trabalhar em favor das pessoas, auxiliar as outras pessoas, isso é exercitar o amor. Então, a gente aprende e já começa a exercitar o que aprendeu em termos de evolução moral e em termos de evolução intelectual. A gente aprende e evolui nesse sentido no mundo espiritual, enquanto espíritos errantes. Mas é absolutamente necessário a reencarnação, a ligação dessa alma com o corpo físico, para que ele venha, numa esfera qualquer, num mundo qualquer, provar o conhecimento adquirido no mundo espiritual. Então, o nosso mundo ainda é, e agora em transição, mundos de provas e expiações. Porque nós viemos provar o conhecimento adquirido, o aprendizado adquirido já no mundo espiritual. Aquilo que nós já conquistamos para nós mesmos. Aqui a gente vem provar
Por isso, mundo de provas. Mas também mundo de expiações, porque aqui a gente já sofre na vida diária as consequências das nossas intempéries da vida passada, dos nossos erros e dos nossos acertos de vida passada. Mas no caso da expiação, as consequências dos erros, das escolhas mal feitas, dos pensamentos desequilibrados, de tudo aquilo que atordoou a mente e o corpo humano. Alguém perguntou antes da Aline, tinha perguntado, e eu vi aqui agora, talvez até seja um conhecido seu. Como se livrar dos obsessores? Facinho. Interessante que Kardec fez essa mesma pergunta para os espíritos no Livro dos Médiuns, item 252 da segunda parte. Ele perguntou assim, o que eu devo fazer para eu não sofrer a influência dos maus espíritos? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para não sofrer a influência dos obsessores? Os espíritos responderam simplesmente, aproxime-se dos bons. Então, para quem não entendeu, aproximar-se dos bons significa mudar o comportamento. Porque nós, na nossa vida, enquanto encarnados ou desencarnados, nós formamos grupos ou famílias que se formam e que se agrupam por afinidade e por sintonia. Nós sempre buscamos pessoas que pensam como nós, que gostam do que nós gostamos, que falam do que nós falamos e que fazem o que nós fazemos. Sempre assim. Porque se existe um grupo que faz tudo o contrário do que eu faço, eu não vou participar desse grupo, ele não é da minha turma, não é? Então, nós nos agrupamos e formamos grupos afins. Nós nos agrupamos por afinidade e por sintonia. Então, quando Kardec diz, aproxime-se dos bons, ele quer dizer o seguinte, seja bom, comece a fazer coisas boas, para que o resultado dos seus atos seja também coisas boas. Para que os bons espíritos vejam o seu comportamento e se aproximem de você e se afinizem com você, formando o grupo social dos espíritos desencarnados que compõem a sua comunidade de companheiros. Isso também os pensamentos, né, que você tem, os filmes que você assiste, os programas de televisão que você assiste, tudo isso faz com que você comece a estar numa frequência melhor, não é? Além de fazer coisas boas. Eu digo fazer coisas boas, porque para você agir e fazer coisas boas, você tem que primeiro elaborar uma ideia, pensar naquilo e depois agir naquilo, né? Tudo isso que você falou. Pensar, sentir, agir e depois praticar, né? Mas como identificar se estamos sendo influenciados pelos bons ou maus espíritos na tomada das decisões? Pergunta da agora. Hoje nós estamos respondendo mais as perguntas ao vivo do que as perguntas daqui que chegaram. O pessoal está participando, é bom, né, Rogério? É bom demais. Agora, é umas perguntas difíceis de responder, porque, assim, como que eu vou identificar se é uma influência de bom espírito na tomada das decisões, se é mau espírito que está influenciando? O fato é o seguinte, nós sempre estamos sendo influenciados pelos espíritos. Avalie o seu jeitão de ser, diz os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Avalie o seu jeitão de ser. Observa o que você faz na vida. O que você gosta, o que você pensa, o que você fala, as intenções que você tem para com esse ou aquela pessoa, avalie a sua vida nesse sentido. E isso vai dizer para você que tipo de espírito que está do seu lado, acompanhando você, trocando com você ideias, vibrações, sugerindo isso ou aquilo. Agora, mesmo assim, às vezes, em determinados momentos, você pode estar influenciado por um bom espírito. Ou pode estar sendo influenciado por um mau espírito. Como eu vou saber a diferença? Ora, é simples. Os bons espíritos sempre influenciam para o bem. Os maus espíritos sempre influenciam para o mal. Observa as consequências daquilo que você vai resolver, decidir, escolher. Veja se é uma consequência que produz frutos bons ou frutos maus. E aí escolha. Porque os espíritos influenciam para o bem ou para o mal, mas eles não decidem pela gente. Ele pode te dar uma ideia, sugerir isso ou aquilo, mas você é que é o responsável pelo seu ato.
porque você é que escolhe. E se você não souber se isso é certo ou se é errado, vale a pena se dedicar a estudar, por exemplo, a doutrina espírita, porque sabendo o que é certo e o que é errado, fica mais fácil saber que a influência é boa ou é ruim, É uma dependendo forma, daquilo que está, é uma não forma é? da gente saber identificar, né? O que está povoando os nossos pensamentos, as pessoas ou as circunstâncias que estão à nossa volta. É uma forma de saber melhor identificar, né? O Espiritismo tem muito disso, né? O Livro dos Médiuns mesmo ensina como você dialogar com as pessoas, com os espíritos encarnados ou não, né? A forma de avaliar se um espírito é bom, a intenção dele, tudo isso a gente aprende na doutrina espírita, né? Estudando as características dessa personalidade dos espíritos. É. Por que é que os espíritos não precisam de luz para enxergar? Tem alguma luz própria no plano espiritual que permite que eles enxerguem? Isso é o seguinte, é fácil de entender. Os espíritos enxergam não é com os olhos carnais. Os espíritos enxergam com o seu perispírito. Os olhos do perispírito, que é o corpo espiritual que envolve a alma, os olhos do perispírito não estão localizados em órgãos, como nós encarnados, como o corpo físico. O corpo físico tem um órgão da visão, que são os olhos. Está localizado aqui na face. A gente só enxerga através dos olhos. Os espíritos não falam por outro órgão, a não ser através do órgão fonador. Boca, língua, faringe, orofaringe. Só falamos assim, através dos órgãos dos sentidos físicos. Os espíritos não são assim. Os espíritos agem no mundo através das características do seu perispírito. Então, os espíritos, através do seu perispírito, não precisam de olhos para enxergar. Eles veem por todo o seu corpo. Todo o seu corpo é um órgão visual que não precisa de luz, porque quem precisa de luz é o órgão sensorial. O olho nosso ele enxerga no limite, numa amplitude de visão, que essa estrutura do órgão permite, por uma estrutura visual, que está dentro de uma faixa de visão. Assim como a audição. Tem animais, por exemplo, o cachorro escuta sons que a gente não escuta, porque o nosso órgão sensorial da audição só consegue perceber o som que está dentro daquela faixa de vibração. Então, assim, é o nosso corpo físico, que nos permite estar no meio em que nós vivemos, nos relacionando dentro de certos limites muito estreitos da percepção do universo que nos rodeia. Enquanto que os espíritos não têm nada disso. Eles veem por todo o seu corpo, eles sentem por todo o seu corpo, e quando eles falam, eles exalam de si, por toda a sua estrutura corpórea, perispiritual, o seu pensamento. Porque eles falam através de imagens, e não de palavras. Os encarnados é que falam através das palavras. Aqui nós estamos quase chegando no final. As últimas perguntas aqui. Quando reencarnamos, assumimos uma relação com outras pessoas, com outra família, né? A gente tinha uma, morreu, reencarnou, assumiu uma relação com outras pessoas e com outra família. E essas relações do passado, a família do passado, essas relações se perdem? Nunca se perdem. Nunca. Porque o essencial das relações entre as pessoas não é o parentesco corporal. Não é se um é pai, ou é mãe, ou é irmão, ou é primo um do outro. Isso é parentesco corporal e se perde com o tempo e com a desencarnação. Mas a essência das relações é o amor, é o carinho, é o afeto e toda essa magia que une as pessoas, que fortalece os elos de relação entre as pessoas. E isso não acaba nunca. O amor compartilhado, né? O amor
estendido a essa ou aquela pessoa, isso vincula um indivíduo ao outro de forma que ele está preso emocionalmente e se alimenta dessa energia fabulosa, né, sublime, que é o amor, e mantém os dois sempre unidos. Então, numa existência, se você tem lá a sua relação social e o seu parentesco, quando todos desencarnam e depois reencarnam e constituem outras famílias, eu vi numa aula que a Elza deu aí, na quarta-feira, falando para os pacientes, né, ela falou assim, o indivíduo reencarna e ele assume um outro corpo, que é especialmente construído para ele. Então, ao reencarnar, nós tomamos posse de outro corpo, preparado exclusivamente para aquela nova existência. Então, o indivíduo que teve uma relação com um certo grupo de pessoas e com um certo grupo familiar, ao desencarnar, a essência dessa relação, que é o carinho, o afeto, o amor compartilhado, tudo isso continua vivo entre os elementos que sobrevivem à morte do corpo, que é a alma. Ao reencarnar em outra família, o indivíduo assume lá outro parentesco, outras relações. E cada um elemento dessa família assume outras relações, outras famílias, e isso forma um leque muito grande que vai se espalhando por progressão geométrica, as relações entre os seres e as relações de afinidade entre os seres. Por isso é que Jesus dizia, no final, todos seremos uma só família. Porque de tanto ir e vir, reencarnando e desencarnando, e assumindo outros e vários grupos familiares, estendendo o amor, o afeto, o carinho, compartilhando uns com os outros, nós estamos sempre formando elos entre os elementos e formando essa grande família que no final todos nós seremos. O fato é o seguinte, eu fui pai, mãe, irmão, desse ou daquele. Mas isso não importa, esse parentesco se perde, se é irmão, se é... O que importa é o amor compartilhado. Então, se eu fui esposo, pai, mãe desse ou daquele, numa próxima reencarnação eu posso ser simplesmente um amigo, ou nem encontrar ele na reencarnação, ou ser filho de novo, e os elos continuam vivos, fortalecendo aquela relação que teve antes. Por isso é que se explica que, às vezes, a gente tem mais afinidade, mais simpatia, mais carinho por um desconhecido, um estranho, do que um próprio elemento da família nossa mesmo. Porque muitas vezes nós já convivemos com aquele estranho. Já fomos parentes, amigos, já guardamos com ele, compartilhamos um carinho, um afeto, um amor. E ao reencontrar ele, por acaso, ou nas nossas relações nessa existência atual, tudo isso não se perdeu, se conserva. Né? Essa afinidade, a gente vê na outra pessoa aquele amigo, aquele carinho, aquele companheiro que já existia antes. Então, não se perde. Nas reencarnações, dizem os espíritos, pelo contrário, os laços de famílias se fortalecem e não se perdem. Porque no final, todos seremos uma só família. Já pensou que maravilha? No final, vai demorar alguns milhões de anos, mas no final, todo mundo já foi parente um com o outro, pai, irmão, irmã, está todo mundo amando, né? E simpatizado uns com os outros. Isso vai ser maravilhoso. Olha, eu vou falar, tem algumas outras perguntas que eu vou passar para o Marquinho responder na semana que vem. Semana que vem vai ser ele. Vou fazer só mais uma para dar tempo da gente encerrar, sem correr, para encerrar direitinho, né? A última pergunta, então, é assim: como posso saber que sou médium? Sou Médium. médium. Você é médium. Já está respondido. Sou. Você é médium. A pessoa que perguntou é médium. Porque Kardec diz que todos somos médiums. Todos. O que é ser médium? É ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. E existe um elemento que está tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Esse elemento serve de fio transmissor, fio condutor da mensagem que queremos transmitir, seja do mundo material para o mundo espiritual ou do mundo espiritual para o mundo material. É o fio condutor. Esse elemento chama-se perispírito. Então, quem tem perispírito é médium.
E eu vou dizer uma novidade para você agora, Mônica. Todo mundo tem perispírito. Então, por isso é que Kardec dizia, todos somos médiuns. Agora, tem que diferenciar mediunidade de mediunidade. Todos somos médiuns, por isso todos podemos receber influência do mundo espiritual. Então, cuidado com seus pensamentos, seus atos, seu gênio, seus interesses, suas atitudes diárias, porque isso é que vai determinar as companhias espirituais que estão à sua volta. E nós podemos ser influenciados por essas companhias, porque nós temos perispírito. Então, os espíritos, uma vez no mundo espiritual, pode nos influenciar nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, sugerindo as coisas para nós, através desse perispírito. Mas existem os médiuns ostensivos, que são aqueles indivíduos que têm uma mediunidade especial. São indivíduos que têm uma mediunidade de compromisso. Reencarnaram para se servir de médium ostensivo, para trabalhar mediunicamente, exercitando o amor. Para isso é que serve mediunidade. Fazer o bem, de uma forma ou de outra. Existe um monte, milhares de tipos de mediunidades, já dizia os espíritos no livro dos médiuns, né? Então, o médium ostensivo é aquele que tem uma mediunidade mais gritante, aquele que psicografa, né? Escreve as cartas ditadas pelos espíritos, é aquele que incorpora o espírito, né? O espírito fala através dele. E tem um monte, um sem números de tipos de mediunidades diferentes. Esses têm mediunidades especiais, que ele pode utilizar isso para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, as cartomantes, aquele povo que fica lendo o futuro e tudo mais, aqueles são médiuns. Médiuns premonitores. Conseguem antever os acontecimentos futuros. Ou aquilo que tem mais probabilidade de acontecer no futuro. Porque não existe o determinismo. Não tem nada escrito. Vai acontecer isso ou aquilo. Não tem isso. Não existe. Nós escrevemos o nosso destino. Então, os premonitores, eles percebem essencialmente o que mais pode ocorrer segundo as nossas intenções, nosso comportamento, nossas atitudes. Aí é mais certo que aconteça isso ou aquilo. São os médiuns, os cartomantes, os adivinhos, né? Esses não fazem um bom uso da mediunidade, porque cobram para isso, induzem a pessoa a certas atitudes, a certos comportamentos errados, né? Tem uma pergunta da Bernadette Lobato. Infelizmente, Bernadette, não vai dar tempo, porque a gente tem menos de 1 minuto. Na semana que vem, a primeira pergunta que o Marquinhos vai responder será essa aí, então. Rogério, faz um encerramento aí. Gente, muito obrigada pela participação. Foi muito legal hoje, foi bem divertido ter todo mundo perguntando. E fiquem com Deus. Sábado tem palestra, domingo tem evangelização infantil, terça-feira palestra de novo, quarta-feira aula para o pessoal do tratamento espiritual. Pode encerrar, Rogério. Tá, pessoal, Menos de 1 minuto. Tá, aproveitem essas lives, tá? Esses encontros todos, é muito gostoso, é muito bom a gente tirar dúvidas, né? Compartilhar esses momentos, porque nesses momentos, isso já é minha prece, Mônica. Nesses momentos, toda a equipe espiritual está nos envolvendo. Aqueles amigos, aqueles parentes já desencarnados, aproveitem esses instantes onde a nossa mente está ligada em coisas edificantes, elevadas, para aproximar de nós, para dar aquele abraço em cada um de nós. E nesse instante nós agradecemos profundamente a Jesus por esses momentos, por esse envolvimento que nós recebemos e por essa oportunidade de estarmos todos envolvidos e sintonizados num só ideal, num só pensamento. Todos nós que estamos aqui na live unidos, estamos ligados às nossas mentes, interligados por fios luminosos, tênues, diz os Espíritos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada.